Então vamos voltar aqui para o Brasil para a gente falar um pouquinho sobre o nosso querido mal amado. Olha ele aí. Assim não, muito grande. Aí, agora sim. Olha aí o nosso mal amado com os olhos marejados, porque aquela história de que Sidônio Palmeira ia salvar Coringô, né? Não deu certo. O nosso querido Lula continua amargando aí números horríveis de desaprovação, né? Até anotei aqui, onde é que eu anotei que eu me perdi aqui nos meus papéis. Mas continua crescendo a desaprovação do Lula. Perdi mesmo. Continua crescendo a desaprovação do Lula. Esse número vocês viram ontem, provavelmente. E não é nem o importante, né? O mais importante é que agora o Lula é mal amado em tudo que você olhar, né? Até coloquei um tweet ontem sobre isso, falando, olha, você pode falar muitas coisas, a gente vai falar algumas coisas dessas muitas que dá para se falar sobre essa pesquisa, mas uma frase resume tudo. Para onde quer que você olhe, o Lula desagrada, né? Qualquer que seja o recorte, o Lula desagrada. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Por exemplo, uma das diferenças que o Lula teve eleitorais na eleição passada foi o apoio feminino, né? E olha o que mostra essa pesquisa. Pela primeira vez, o público feminino que desaprova o governo Lula é maior do que o que aprova, né? 53% das mulheres desaprovam o governo Lula e 43% das mulheres aprovam. Os homens já estão para lá de Bagdá com essa conversa, né? Já faz tempo que a maioria masculina desaprova o governo Lula. Esse recorte por raça, cor, pela primeira vez os pardos tem mais desaprovação entre pardos e pretos do que do que aprovação, né? Então essa curva também cruza, contrário ao presidente Lula, com 52% de desaprovação entre os pardos e 51% de desaprovação entre os pretos, né? E também uma que eu tenho certeza que lá no Palácio do Planalto o pessoal ficou muito chateado é essa aqui, ó. Pela primeira vez, cadê? Não veio. Meu Deus, cadê? Aqui, ó. Pela primeira vez, mais gente acha que o governo Lula está pior do que o governo Bolsonaro, do que acham que está melhor. Pela primeira vez, a pesquisa mostra que as pessoas estão com saudades do Bolsonaro. Eu não, viu, gente? Só para deixar bem claro para vocês. Também não sentirei saudade de Lula, como já não sentia antes dessa malfadada eleição aí que o elegeu. Mas está aí, 43% dos entrevistados acham que o governo Lula está pior do que o governo Bolsonaro. 39% ainda acham que é melhor do que o governo Bolsonaro, 15% acham que tanto faz como tanto fez. E aí você tem uma coisa que eu achei extremamente interessante, se não me falha a memória, alguém destacou isso no Valor Econômico, não sei, que é a história dessa pergunta aqui, ó. Não essa aqui. Ai, meu Deus, aqui, ó. Essa pergunta aqui. Você acha que Lula é bem intencionado? E 47% das pessoas disseram não. Vocês entenderam o que está sendo perguntado aqui? Eu até fiquei em dúvida se as pessoas entenderam isso, né? Bem intencionado é uma pessoa que tem intenção de fazer o bem, de fazer algo bom. E as pessoas estão dizendo que não acreditam que o Lula é bem intencionado. E aí essa pergunta que a Maria Lúcia colocou aqui, ó, que é, será que mesmo assim o Lula vai ser candidato em 2026? Eu não consigo dizer. Hoje eu ainda acho que sim. Mas eu acho que mais importante, e assim, tem muita gente que acha que não,
Tem muita gente dizendo que neste nível de desaprovação que ele está, que é o mesmo que o Bolsonaro estava em 2021, as chances dele como candidato em 2026 são pequeníssimas, né? O Lula vai precisar do Bolsonaro de novo. E eu falo isso desde antes da eleição do Lula. O Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula. Eles só existem se existir o outro, né? Tipo o super-homem do mundo bizarro. Né? Ele só faz sentido se o outro existir. Então, o Lula, obviamente, vai procurar um Bolsonaro. Mas o que mais interessa para a gente aqui é qual seria a reação do nosso querido presidente caso, né, as coisas... Né, caso não, né? Já que as coisas estão desse jeito, né? Já que ele está aí ladeira abaixo na aprovação. Não tem Sidônio Palmeira, né? Sidônio Palmeira entrou em janeiro, fez o que fez, o Lula fazendo um monte de entrevista, e aí o pessoal descobrindo, olha, pessoal, tem nessa pesquisa também, tem muito mais gente olhando para a mídia social, né? O pessoal que você precisa está lá na mídia social, mas você está dando entrevista aqui na rádio Zé das Couves. Isso tudo funcionava muito bem lá atrás, não funciona mais. Então, o Sidônio, que também é analógico, aparentemente, embora tenha entrado com uma conversa muito de mídia social, muito de digital, ele é, aparentemente, na estratégia mais analógico, né? De novo, é aquela história que foi a eleição do Trump, né? Que o filho dele fez o Trump ir até podcasts famosos, Joe Rogan e outras pessoas, enquanto falar Hillary Clinton, gente, Kamala Harris ia a entrevistas onde ela dizia o que podia ser perguntado, como era antigamente, né? O candidato ou o presidente chegava e falava, olha, eu dou a entrevista, mas eu não quero falar sobre isso, isso e isso. No podcast não tem isso, 1, 2, 3 horas de conversa, não tem como você segurar a pessoa que está do outro lado. E aí você tem que mostrar a sua verdadeira face. Funcionou com o Trump, ou ser muito talentoso, né? Porque que nem aquela história de que não, o cara tá no Big Brother, 24 tá no Big Brother 89 agora, eu acho, né? Eu não assisto, infelizmente. Mas ele tá lá 24 horas, é impossível fingir 24 horas. Amigo, tem gente fingindo há 50, 60, 70 anos. Tem gente fingindo há 80 e vocês conhecem. Claro que aí vai levar nas mídias sociais quem conseguir fingir por mais tempo aí, mas tem muito político que tem essa capacidade, então não se preocupem. O que me preocupa neste ambiente aqui do Esquina Sucupira é, dado esses números, o que o Lula vai fazer a partir de agora. Porque não tem sinal de melhora. E eu vou dizer para vocês o que ele vai fazer. Como eu já tinha dito lá no começo do ano, ele vai dobrar a aposta nessa parte de impulso ao consumo, crédito subsidiado, dinheiro na mão das pessoas, porque as pessoas ficam felizes. Lá na frente vai ter um preço a pagar. Mas lá na frente, amigo, ninguém está nem aí. Né? A gente tem uma sociedade infantilizada nesse sentido. Né? A gente não aguenta esperar pelo futuro. A gente não quer esperar pelo futuro. Né? A gente é hedonista, né? A gente quer já. A gente não aguenta a dor de ter que passar um pouco, ter um pouco menos de conforto hoje para ter muito mais conforto lá na frente. Não quem está aqui no Esquina Sucupira, que são investidores de muita tarimba e conhecimento e por isso estão aqui e entendem o valor do amanhã, né? Entendem o valor do dinheiro no tempo. Eu acho que o Lula vai dificultar ainda mais, mas não me impressionaria se isso ajudasse a Bolsa. Eu já falei sobre isso com vocês. Muito bem. Usaria a palavra de hoje é criado o Cruzeiro. Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalística.